Cumprimento as senhoras e os senhores deputados presentes. Vamos dar início à nossa reunião de 9 de maio da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. A primeira parte da nossa ordem do dia é a audição ao abrigo do número 5 do artigo 14 da Lei número 39 de 2014, de 9 de julho. Neste caso, o Dr. Vítor Manuel da Silva Caldeira, que cumprimento e que saúdo, cooptado para membro do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal. A grelha com que vamos trabalhar nesta audição e na próxima audição confere ao candidato ao Conselho Geral Independente da RTP 5 minutos para uma primeira apresentação, seguindo-se depois uma ronda por cada grupo parlamentar também com 5 minutos, para colocar as questões que cada senhor deputado entender e, finalmente, depois, no fim, 5 minutos para que o candidato ao Conselho Geral Independente possa responder aos diferentes grupos parlamentares. Se todos estivermos de acordo, dava a palavra ao Dr. Vítor Manuel Silva Caldeira para a sua primeira declaração. Tem a palavra, Sr. Doutor. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, cumprimentá-los e saudá-los calorosamente, agradecendo o convite que me fizeram para estar aqui hoje nesta audição e dizer que, de facto, há muitos anos, há 3 ou 4 anos que já não vinha à Assembleia da República, é sempre um gosto de voltar, hoje numa qualidade diferente de membro cooptado para o Conselho Geral Independente da RTP. E particularmente num dia muito feliz para mim, porque é o Dia da Europa, e isso acho que é alguma coisa que me toca muito, que nos deve tocar muito enquanto espaço de liberdade, democracia e dos valores europeus. Aceitar fazer parte do Conselho Geral Independente, fiquei um pouco surpreendido porque o meu percurso profissional não é na área da comunicação, não é na área dos mídias. Como sabem, a minha experiência e o meu percurso são de serviço público, é verdade, mas na área do controle financeiro, da auditoria do setor público. Portanto, eu imagino que esta minha cooptação, a razão de ser desta cooptação, esteja ou deve-se, de alguma maneira, ligada ao meu percurso, àquilo que eu fiz, àquilo que eu sou, à minha experiência que adquiri ao longo de quase 40 anos na Inspeção-Geral de Finanças, no Tribunal de Contas Europeu, aqui no Tribunal de Contas, e penso que poderei, neste sentido, contribuir com a minha experiência para reforçar esta dimensão no quadro diverso dos membros que compõem hoje, das personalidades que compõem hoje o Conselho Geral Independente. Eu procurei conhecer melhor o quadro legal, enfim, as responsabilidades e a atividade do Conselho Geral Independente e aquilo que, de facto, me convenceu a aceitar esta responsabilidade foi o facto de ter concluído que as linhas de orientação estratégica que estão agora ainda em vigor, até 2023, de facto, eram aquelas que eu considerei justas e revi-me nessas linhas estratégicas. E, sobretudo, na ideia de rigor informativo, do pluralismo, da difusão dos conteúdos de qualidade, na aposta no digital e no que isso traz de desafio, por um lado, e de oportunidade, por outro, no fomento da literacia mediática, enfim, na abertura ao mundo, nunca esquecendo de assegurar naturalmente os objetivos do serviço público. Estes objetivos, bom, hoje foi a apresentação do livro branco sobre o serviço público de mídia, eu não tive a oportunidade de assistir, mas admito certamente que haverá necessidade de rever estes objetivos no quadro adequado e nesse sentido, recordo só que a existência de um serviço público independente de mídia em Portugal tem uma âncora constitucional e, portanto, decorre daí essa orientação constitucional, que, aliás, coincide com aquele que é o modelo mais comum na generalidade dos países da União Europeia, em que o Estado assume a responsabilidade de prover um serviço público de mídia independente e, nesse sentido, a garantia de qualidade, de independência, o rigor, o pluralismo, assegurados através de uma programação que seja ao mesmo tempo criativa e inclusiva, que não esqueça nenhuma parte do país, portanto a coesão nacional, e faça de facto uso das novas tecnologias e das plataformas digitais que hoje estão acessíveis. Eu penso que são atributos fundamentais do serviço público de mídia em Portugal.
Naturalmente que estes objetivos não se atingem se não houver recursos financeiros adequados, mas também de recursos humanos. Temos que ter recursos humanos qualificados, motivados para operar, e os instrumentos e os recursos tecnológicos que permitam chegar a todos os confins do mundo onde existam portugueses, chegar com qualidade, usando as diferentes plataformas em que o serviço público se desenvolve. E eu penso que é isto que diferenciará o serviço público dos outros instrumentos de comunicação e dos outros serviços de mídia, designadamente pela universalidade, pela diversidade e pela inclusão que revestem. E, portanto, o financiamento deve ser adequado, deve ser justo, deve ser transparente, deve ser estável também e deve ser apto a garantir a independência política e económica do serviço público, e julgo que deve também promover a confiança do público, deve promover a confiança dos cidadãos nesse serviço, naturalmente cumprindo a sua missão, adaptando-se ao digital e contribuindo para uma sociedade de informação e de conhecimento que seja de facto mais inclusiva. O Conselho Geral Independente, enfim, a missão é clara, que é conhecida de todos, tem sobretudo que fiscalizar e supervisionar o Conselho de Administração, a forma como o Conselho de Administração executa aquilo que são as suas prioridades estratégicas, ancoradas nas linhas estratégicas definidas pelo Conselho Estratégico, e é um mandato que, na minha leitura, deve ser assegurado num contexto de cooperação com os demais órgãos da empresa e num sentido de independência muito sólido perante o Governo e perante a Administração e quaisquer outro tipo de interesses que possam existir. Neste contexto, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, eu, aderindo plenamente aos princípios de idoneidade, de lealdade e reserva que devem nortear o Conselho e os seus membros, penso poder vir a contribuir de forma útil, embora modesta, para a pluralidade de experiências que compõem o Colégio dos Membros do Conselho Geral Independente. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Dr. Vítor Caldeira, a sua primeira declaração. Vamos passar a palavra aos grupos parlamentares. Nesta comissão começamos sempre pelo maior grupo parlamentar na oposição. Neste caso dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Fernanda Velejo. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento e saúdo o Dr. Vítor Manuel Silva Caldeira, agradecendo a exposição inicial, reveladora do comprometimento assumido face às funções que irá desempenhar no Conselho Geral Independente da RTP. Criado em 2014, o CGI é o órgão responsável pela supervisão da RTP, cabendo-lhe definir as linhas orientadoras da empresa, como aqui já referiu, zelar pelo cumprimento das obrigações do serviço público, supervisionar a prossecução do projeto estratégico e nomear o Conselho de Administração. Como o Dr. Vítor Manuel Silva Caldeira já referiu, é do interesse de todos a existência de um serviço público de rádio e televisão, gerido com independência e rigor, que produza conteúdos de excelência, disponível em acesso aberto e que mantenha o indispensável distanciamento do Governo, garantindo que a RTP não seja instrumentalizada de nenhuma forma e em nenhum momento pelos órgãos do poder político. Isto tudo porque a existência de um serviço público de rádio e televisão credível e respeitado assenta num modelo sem interferência do poder político, acentuando o pluralismo, a diversidade, a igualdade e capacidade de chegar a todos os públicos através de todas as plataformas possíveis. Porque uma sociedade informada e responsável exige um serviço público de rádio e televisão baseado numa programação não discriminatória, orientada para os diferentes setores da sociedade, assente na coesão e integração nacionais, capaz de refletir os valores comuns e servir os interesses e as necessidades de toda a população, em particular das minorias sociais. Tendo em conta que o Serviço Público de Rádio e Televisão é, em simultâneo, sinal de vitalidade e garante da democracia, é mais do que evidente o papel relevante que o Conselho Geral Independente assume. Nesse sentido, pergunto-lhe, Dr. Vítor Manuel Silva Caldeira, considera que o atual enquadramento jurídico do CGI contempla os mecanismos suficientes para garantir uma tão ampla e complexa missão? De um modo geral, estão bem identificadas as situações de maior vulnerabilidade que a RTP enfrenta, a saber, o insuficiente financiamento e as baixas audiências. Assim,
Face a estes e outros constrangimentos, na sua opinião, como será possível superar as dificuldades e os desafios cada vez mais prementes que se colocam à RTP? De acordo com o despacho número 192 de 2023, publicado no passado mês de janeiro, o Governo determinou a criação de uma comissão, coordenada por Felisbela Lopes, com a missão de apresentar ao membro do Governo responsável pela área da comunicação social, até ao final do mês de abril de 2023, uma proposta final do Livro Branco do Serviço Público de Rádio e Televisão, tornada pública exatamente hoje. Pergunto-lhe, Dr. Vítor Manuel Silva Caldeira, foi chamado a dar o seu contributo? O contrato de concessão do Serviço Público da RTP, assinado em março de 2015, prevê a sua revisão de 4 em 4 anos até 2031. O processo de revisão, segundo o contrato, deve considerar a avaliação do cumprimento do serviço público e contemplar uma consulta pública sobre os objetivos e critérios de referência para o quadriênio seguinte. Acontece que a revisão deste contrato, que deveria ter ocorrido em 2019, ainda não se verificou. Na sua opinião, de que forma é que este incumprimento pode vir a interferir com as responsabilidades atribuídas ao CGI? Uma outra questão muito importante prende-se com a sistemática desvalorização do serviço público de rádio. Sabemos que nas circunstâncias difíceis, designadamente catástrofes e outros momentos de aflição, é o serviço de rádio que está mais próximo das pessoas e a quem elas mais recorrem. Apesar desta realidade tão concreta, que nos deveria convocar para fortalecer este serviço, temos assistido a um continuado desinvestimento nesta área. Assim, gostaria de ter a sua opinião sobre a forma de valorizar o serviço público de rádio. Termino desejando-lhe, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, um mandato muito profícuo, um mandato que contribua decisivamente para o desenvolvimento de um serviço público de rádio e televisão que respeite a ética, promova atividades educativas, desportivas e culturais e afirma a riqueza da nossa língua, da língua portuguesa, estando cada vez mais próximo do cidadão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Velez. Damos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Velez. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentá-los a todos, cumprimentar o Sr. Dr. Vítor Manuel Silva Caldeira, uma palavra de agradecimento pela sua presença, pela intervenção inicial que nos aqui fez, bem informada, suscitada naturalmente pelaquela que foi sua cooptação para integrar o Conselho Geral Independente da RTP, num dia tão importante como é o de hoje, não só por ser o dia da Europa, que já de si era muito importante e o Sr. Doutor referiu, mas também porque foi o dia em que se foi apresentado o livro branco do novo Serviço Público de Mídia e que constitui efetivamente aqui um apoio importante para aquela que será a elaboração do novo contrato de concessão de serviço público da RTP. Efetivamente, a alteração bastante significativa e substancial, quer da forma como consumimos conteúdos audiovisuais, quer dos diferentes desafios que nos são colocados pelas transformações geradas pela verdadeira revolução digital, que ainda esta tarde foi bem referida, que vivemos nos últimos anos, levaram o Governo a criar a comissão encarregue de elaborar o livro branco. Esta comissão foi totalmente independente, ouviu sem qualquer indicação governativa as personalidades que teve que ouvir e elaborou efetivamente este trabalho que foi apresentado esta tarde. Precisamos efetivamente de repensar muita coisa naquilo que é o futuro contrato de concessão que é a RTP, com a RTP, para que ela possa continuar a ser o serviço público de excelência a que nos habituou nos últimos anos, assegurando um conjunto bastante diversificado de programação de qualidade em horário nobre, privilegiando produções em língua portuguesa, apoiando o cinema e a ficção nacional e promovendo a divulgação institucional de indiscutível utilidade pública. A RTP tem sido fundamental, particularmente em tempos de crise, para apoiar criadores e artistas portugueses, como vivemos recentemente com a pandemia. Foi fundamental para criar soluções para problemas complexos, como fez de forma muito rápida com o programa Escola em Casa, que durante a pandemia levou a escola a todas as crianças e jovens portugueses. A RTP tem hoje uma vasta oferta de conteúdos multiplataforma, tal como a RTP Arquivo, o Estudo em Casa, a RTP Ensina, o Zig Zag, o RTP Arena, o RTP Palco, a RTP Play, que é, no fundo, uma verdadeira, como alguém já disse nesta comissão, Netflix portuguesa, com conteúdos de alta qualidade e que, gostaria de sublinhar esta parte, totalmente gratuitos e ao acesso de todas e de todos.
A RTP continua a ser um referencial nacional de produção de informação credível e independente, da qual a cobertura isenta da guerra da Ucrânia é apenas mais um dos exemplos. A RTP é também a estação de televisão que promove programas fundamentais para aumentar a qualidade da democracia. E gostava aqui de recordar que a RTP promove semanalmente o programa Parlamento, promove o programa Eurodeputados, contribuindo também desta forma para aproximar os cidadãos e os eleitos e os eleitores, não só da agenda política nacional, como também de quem os representa. A RTP é também o veículo que leva a todos os cantos do mundo onde se encontra a nossa diáspora, as nossas notícias sobre o que se passa do nosso país, e tem também importantes programas de cooperação nos países de língua portuguesa. Todos estes atributos só os conseguimos encontrar porque a RTP é pública, e há quem diga que outros podiam fazer, mas a verdade é que quando são chamados a fazê-lo não o fazem. É a RTP que o faz e que tem garantido um verdadeiro serviço público. Mas é neste quadro de transformação que já referi, de contextos e tecnologias que vimos, como vimos esta tarde, muito bem referidos pela porta-voz, no fundo, pela coordenadora do Livro Branco, que se colocam efetivamente a revisão do contrato de concessão. A reformulação, e da qual resultam naturalmente, necessariamente, a reformulação da forma como várias obrigações de serviço público irão ser materializadas no futuro, e também a obrigatoriedade natural de revisitar algumas das leis que regulam o setor do audiovisual, não só do audiovisual, mas também da imprensa, que necessitam de ser adequadas à nova realidade que os mídia, é o novo contexto que hoje temos nos mídias digitais. Assim, no quadro destas transformações, que o Sr. Doutor também muito bem referiu, que a RTP necessariamente tem pela frente, deixava então a possibilidade, se assim o entender na sua intervenção final, de poder também aqui partilhar connosco aquela que é a sua expectativa sobre o futuro do Serviço Público de Rádio e Televisão em Portugal, não deixar de expressar naturalmente os votos do Grupo Parlamentar do PS e os meus votos também, para as maiores felicidades no desempenho do novo cargo para o qual foi cooptado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Velez. Dávamos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por agradecer a presença do Dr. Vítor Caldeira nesta comissão e gostaria de, sem grandes considerações, uma vez que a sua intervenção foi bastante clara, de qualquer das formas gostaria de lhe deixar as seguintes questões. Como vê o papel do Conselho Geral Independente da RTP na garantia da independência editorial da empresa pública de televisão e rádio em Portugal? Como segunda questão, considera que a RTP, essencialmente a RTP1, é uma concorrente das estações privadas e que é ou não obrigada a ter uma grelha de programação dependente das grelhas, quer da SIC, quer da TVI CNN. Pergunto-lhe também como atuar para garantir a independência editorial da RTP em situações de pressão política ou económica. E, por fim, qual a sua posição em relação à transparência e prestação de contas da RTP? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Dávamos a palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Vítor Caldeira, pedir desculpa de não ter estado presente na sua intervenção inicial, mas está a decorrer a audição ao Conselho de Fiscalização do CIRP e eu também faço parte daquela comissão, portanto, eu depois de fazer as perguntas também vou ter que me ausentar novamente para continuar nessa audição. Mas, focando-nos nesta, a dizer que já é conhecida aquela que é a posição da Iniciativa Liberal relativamente à RTP, enquanto empresa pública, sendo que algumas das suas atribuições são contribuir para a informação, formação e entretenimento do público, promover a cidadania, o pluralismo, a diversidade, a difusão e a promoção da ciência, da cultura e da língua. Nós consideramos que não é necessário ser uma propriedade pública para assegurar estas mesmas metas. Os privados também têm capacidade para o fazer, podendo fazer através da prestação de contratos de prestação de serviços celebrados com o próprio Estado.
Além disso, a Iniciativa Liberal defende a eliminação imediata da contribuição para o audiovisual, CAV, que é a principal fonte de financiamento da RTP, na forma de um subsídio que é forçado aos contribuintes, que anda ronda os 192 milhões de euros por ano. A nosso ver, isto distorce o mercado, em prejuízo dos restantes operadores, e é um grande encargo a todos os contribuintes que não escolhem se querem ou não contribuir para um serviço que eles próprios podem não usufruir. Passaria àquelas que são as nossas perguntas. A primeira, se pode o serviço público ter utilidade sem ter público. Todos nós sabemos as taxas de share que a RTP tem, e esta questão portanto, faz sentido de ser colocada. Outra pergunta tem a ver com a Lei da Televisão, que data de 2007, e a Lei da Rádio de 2010. Estão ambas desajustadas, do nosso ponto de vista, àquela que é a realidade mediática dos nossos dias, e, portanto, perguntar se considera, até enquanto jurista, se estas devem ser ou não revistas. Perguntar se lhe parece ajustado que, para cumprir as obrigações de serviço público, a RTP necessite de manter 8 canais televisivos e 7 canais de rádio. E serão estas as minhas perguntas. O meu assessor estará cá para ouvir as respostas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Vamos agora ouvir o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria também de cumprimentá-lo, agradecer a sua intervenção inicial. Eu gostaria de, nesta intervenção, sobretudo, de ouvir a sua opinião, o seu ponto de vista sobre uma série de aspectos que vou referir, que resultam de preocupações do Partido Comunista Português relativamente à RTP. Alguns deles até são coincidentes com questões que já aqui colocou na sua intervenção inicial. E uma primeira questão para referir que, de facto, há uma obrigação constitucional por parte do Estado de garantir o serviço público de rádio e televisão, e que deve ser naturalmente assegurada qualidade, pluralidade e independência, que deve contribuir naturalmente para a coesão do nosso território, a ligação às comunidades, a importância da língua e da nossa cultura, também proporcionar o acesso ao conhecimento e o estímulo ao espírito crítico, e naturalmente esta missão que a RTP tem, nós consideramos, como referiu, que tem que ser naturalmente acompanhada depois de um conjunto de meios para dar esta concretização. O primeiro aspecto que referiu prendeu-se com as questões de financiamento. Eu creio que é por demais evidente, de facto, a necessidade de reforçar o financiamento da RTP, que permite efetivamente cumprir com este conjunto de obrigações constitucionais, que permita também a sua modernização e inovação no plano tecnológico. São exigências que naturalmente se colocam uma empresa com as características da RTP, mas que naturalmente também permita a valorização dos seus trabalhadores. Está por concretizar o aumento do capital, desde 2014 que não recebe indenizações compensatórias, e de facto a insuficiência no plano financeiro é evidente. Gostaria de ouvir, na sua opinião, relativamente a esta matéria, que perspectivas é que consideram que deveriam ser adequadas, e a reflexão, se não devia de haver aqui uma reflexão relativamente ao modelo de financiamento, no sentido, inclusivamente, de reforçar até o financiamento por via do Orçamento do Estado. E eu creio que a questão em relação à independência não é questão que se coloque, porque é possível naturalmente haver esse reforço de financiamento e não colocar em causa naturalmente a independência da própria RTP, daquilo que é a sua
a sua missão. Uma segunda questão que se prende com a questão dos trabalhadores, porque tem havido limitações grandes a este nível. Aliás, hoje a RTP não pode contratar com exceção para a substituição de trabalhadores que se aposentem. Isto naturalmente cria um conjunto de limitações grandes e bem visível. Eu não sei o meu tempo, Sr. Presidente, é 3 minutos, 5, ok. Obrigada. Limita naturalmente até do ponto de vista de contratar até trabalhadores para novas exigências que se colocam, tendo em conta os tempos que vivemos. E para além da precariedade continua a existir por parte e continua a existir na RTP muitos trabalhadores que desempenham funções permanentes, mas cujo contrato, cujo vínculo não é um vínculo estável. E uma última questão sobre as questões sobre a obsolescência de um conjunto de equipamentos, às vezes até de aspectos poderemos considerar que são básicos, tendo em conta a empresa que estamos a falar, que até as viaturas de exterior, por exemplo, mas podemos ir a um conjunto de outros equipamentos e que depois sistematicamente ao recurso ao outsourcing, ao aluguer de equipamento, quando naturalmente todos esses recursos deviam de ser investidos na dotação dos meios e da capacidade que a RTP deve ter. Como referi de uma forma geral, aquilo que gostaria de, não lhe faço nenhuma pergunta específica, é de facto, tendo em conta estes problemas que estão identificados, como é que olha para todas estas questões. Muito obrigado, Sr. Deputada Paula Santos. Devolvo a palavra ao Dr. Vítor Caldeira, no sentido que eu sei que é difícil em 5 minutos responder a todas as questões, mas que tendo pelo menos aquelas que considerou mais importantes para conhecermos o seu ponto de vista. Tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos senhoras e senhores deputados pelas questões que me colocaram. De facto, em 5 minutos eu não vou conseguir dar uma perspectiva sequer daquilo que é o meu pensamento, mas de acordo com as questões que foram colocadas, eu não tive a ocasião de assistir à apresentação do livro branco sobre o Serviço Público de Mídia. Irei ler com toda a atenção e seguramente que será um instrumento muito útil para, não só para a revisão daquilo que é o contrato de serviço público, mas também eventualmente de um olhar novo sobre a questão do serviço público de mídia em Portugal, em todas as suas dimensões e valências, e naturalmente que para o Conselho Geral Independente será um instrumento muito relevante na definição também das linhas estratégicas para o próximo período. Aliás, eu penso que uma das prioridades do Conselho Geral Independente inadiável é o processo de escolha do próximo Conselho de Administração, uma vez que o mandato do atual Conselho de Administração termina este ano. Isso é urgente, digamos, é prioritário e não se compadece com muitas delongas. E, portanto, neste contexto, naturalmente que penso que é fundamental que o Conselho possa garantir a independência do serviço público neste equilíbrio que tem muito a ver, no meu ponto de vista, com a forma como, por um lado, se dá resposta àquilo que são as prioridades estratégicas definidas pelo Conselho Geral e, por outro, se conjuga o financiamento público dessas prioridades. Eu creio que o Conselho Geral Independente não é o gestor da RTP. Não lhe cabe definir a linha editorial da RTP, mas cabe-lhe definir como deve, do ponto de vista da estratégia, ser assegurada essa independência, os instrumentos da sua salvaguarda. Naturalmente que aquilo que, provavelmente é uma deformação profissional, mas o que mais me preocupa, eu diria, é o subfinanciamento. Hoje temos uma empresa que presta ao serviço público de televisão, que está numa situação, que tem capitais próprios negativos. Eu estive a olhar para as contas de 2022 de 6,6 milhões de euros. É uma redução importante em relação a 2021, são menos 45%, é verdade, mas é uma situação crítica, não é sustentável.
Por outro lado, como foi referido, o aumento de capital não foi concretizado naquilo que era a definição até 2003 do subfinanciamento. Enfim, em 2022 houve um aumento de capital de 2 milhões de euros, tendo em conta exatamente essa questão. De facto, o financiamento em Portugal não foge à linha daquilo que é a maioria dos países da União Europeia. É uma contribuição pública, aqui através da contribuição audiovisual, e que são 80% das receitas globais, das receitas operativas da operadora de serviço público. E Portugal, o custo, eu estive a olhar para um estudo da European Broadcasting Union, relativamente ao serviço público de mídia em 2021, e o custo per capita do financiamento de serviço público, em média, na União Europeia, foi de 49 euros por cidadão. Em Portugal é de 22 euros. Isto significa que em Portugal, por dia, um cidadão que gasta 1 euro, não chega a 1,5 euro para ser utilizador do serviço público. Eu dou um exemplo. A senhora deputada referiu que não deve haver este financiamento, porque eu não sou obrigado a ver o serviço público. Não sou. Mas eu devo dizer que há pouco tempo mudei-me para um outro apartamento aqui perto de Lisboa, na Ericeira, e não há rede digital. E, portanto, eu não podia ter o meu contrato, até por causa da internet, assim. E a única forma que eu tive de poder ver alguma coisa foi ligar-me ao serviço público, àquilo que é acessível através da rede. É verdade que não está lá só a RTP, há lá mais canais, mas os da RTP estão lá e são acessíveis por isso. E, portanto, a diferença é que este 1,5 euro significa menos de 14 vezes menos do que eu pago para ver um canal digital ou um outro operador que é pago em Portugal. E, portanto, neste sentido, eu acho que a questão do financiamento é crítica, e é crítica para quem for o operador, independentemente de quem seja, quem for o operador de serviço público. Porque não é possível, com subfinanciamento, pedir-se que se trabalhe naquelas plataformas todas. Elas podem não ser todas necessárias, eu não sou especialista, eventualmente justificam-se e, nesse sentido, elas estão hoje a ser utilizadas. Provavelmente algumas serão menos úteis que outras, não sei, não sou especialista nessa matéria. Mas o facto do serviço público ter, quase de um dia para o outro, tido a capacidade, como a senhora deputada referiu, de colocar o programa A Escola para o serviço dos alunos, ou, enfim, de quando acontece uma catástrofe, poder estar presente também, acho que isso é muito significativo. Agora, o subfinanciamento traduz-se no facto, por exemplo, em termos de financiamento em percentagem do PIB, em Portugal isso representa 0,11% do PIB, na média da União Europeia é 0,16% do PIB. E isto significa que, enquanto nos outros indicadores o serviço público de mídia em Portugal está no terço do meio, neste, em particular, está no último terço. E isto é um handicap. Portanto, esta reflexão de revisão do contrato de serviço público, de repensar da forma como deve ser, enfim, a lei da rádio, a lei da televisão, deve naturalmente ser ponderado. Eu vejo o papel do Conselho Geral neste contexto de, por um lado, ter a capacidade para definir claramente qual é a estratégia da empresa, no sentido de assegurar que ela é independente, no sentido de assegurar que ela presta um serviço público de qualidade, que chega aos públicos, a todos os públicos, independentemente de onde estejam, e que não pode esquecer que a RTP não vive numa bolha, vive num mundo de concorrência e uma concorrência feroz. Aliás, eu vinha agora, enquanto estive à espera, li hoje os cortes de imprensa que me mandaram e pude ver que um programa da RTP, Taskmaster, tinha superado a concorrência no fim de semana, não sei. Quando se diz que perde audiência ou ganha audiência, estas são coisas muito voláteis. Isto, enfim, provavelmente todos os canais tiveram uma audiência muito grande,
passarem um jogo de futebol, isso seguramente que tem. E, portanto, a minha perspectiva é que no Conselho Geral também tem que se bater para que este subfinanciamento seja contrariado. O acionista não pode estar sem aprovar as contas dos últimos 3 anos, por exemplo. Desde 2019 que as contas não são aprovadas. O acionista não pode esperar pelo dia 31 de dezembro de 2022 para aprovar o plano de atividades para 2022. Estas situações, de facto, têm que ser contrariadas. O Conselho Geral Independente aí não tem nenhuma palavra a dizer, mas isto só para demonstrar que é preciso também que o acionista, porque há um acionista, que é o Estado, não se esqueça que tem uma empresa de serviço público de televisão, que ela tem que ser financiada e que ela presta contas. E tem que prestar contas de forma transparente e sem qualquer reserva. Eu estive a ler o parecer do Conselho Fiscal e o parecer do Revisor Oficial de Contas sobre as contas de 2022 e, de facto, por exemplo, há uma ênfase que não cabe na cabeça de ninguém. Porque é que ainda não se conseguiu fazer a classificação contabilística de uma verba que foi, enfim, adiantada, entre aspas, por conta do arquivo histórico da RTP. Isto está pendente há não sei quantos anos. E, portanto, o acionista também tem que se interessar por estas matérias e apoiar, nesse sentido, uma empresa. O Conselho Geral Independente não é gestor, portanto, não deve participar, mas deve, e essa é a sua missão, diria, a sua segunda missão fundamental, é fiscalizar e supervisionar a forma como o programa estratégico do Conselho de Administração é executado. E, nesse sentido, o acionista tem uma palavra muito importante. E, nesse sentido, também penso que o Conselho Geral Independente, enquanto órgão da empresa, não pode deixar de manifestar, pelo menos, a sua preocupação. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa de ter duplicado o tempo que me foi concedido. Não, senhora. Muito obrigado nós, Dr. Vítor Caldeira, pela forma como participou nesta audição. Quero também desejar-lhe, em nome de todos e desta Comissão, o maior augúrio nesta nova missão de serviço público que vai iniciar. Estamos todos certos que a sua experiência profissional, a sua longa carreira profissional, será muito útil também no Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos fazer uma pequena pausa de 2 minutos e voltamos já a seguir.